Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui uma importante atualização semanal do Ibov e também das bolsas americanas, especialmente em relação aos juros americanos e as eleições aqui no Brasil. Vem comigo. Então vamos lá, aquele nosso disclaimer de sempre, né, que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Esse vídeo, pessoal, vai ficar um pouquinho mais longo mesmo, tá? Porque tem muita coisa para falar, assuntos extremamente relevantes que vão afetar as bolsas no mundo e aqui no Brasil, tá? Então são os temas de hoje. Eu vou falar sobre o resultado do primeiro turno, vou falar sobre a situação econômica, vou relembrá-los, né? Juros altos nos Estados Unidos estão afundando os mercados. Situação complexa na Europa. Como é que está juros, inflação e renda fixa no Brasil? Atualização das commodities. O mercado americano continua em bear market. Como é que está o dólar no Brasil, o dólar index no mundo? E as perspectivas do Ibovespa para as próximas semanas. Bom, então eu vou começar com esse vídeo com o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais aqui no Brasil. Alguém pode me perguntar, Marcelo, mas você está fazendo um vídeo de investimento, de economia, por que tem a ver política? Infelizmente, a política afeta diretamente na condução da economia de um país e especialmente nos investimentos, tá? Bom, então o primeiro comentário que eu queria falar é que as pesquisas apontavam uma diferença do Lula para o Bolsonaro acima de 10%, praticamente quase todas as pesquisas, exceto essas duas últimas aqui, né? E a diferença foi muito menor do que as pesquisas apontavam, né? Então, assim, infelizmente, né, aquelas pessoas que criticam as pesquisas eleitorais no Brasil, elas têm razão, né? Porque é uma diferença absurda, né? Olha que a margem de erro das pesquisas é de 2 pontos percentuais para mais e 1 para menos. E aqui foi bem acima, né? Outra coisa importante, pessoal, foi essa divisão, né? Você vê que a região do norte e nordeste, maioria para o Lula, né? E aqui a região do centro-oeste, sudeste e sul, Bolsonaro. A gente vê claramente que o país está dividido, né? Claramente que o país está dividido. Outro fato relevante do resultado do primeiro turno foi os novos senadores eleitos. Desse ano foi renovado 1/3 do Senado Federal, 27, né? E a renovação completa da Câmara, né? E aí a gente percebe claramente que no Senado a composição maior ficou de centro-direita, praticamente 3/4 do Senado, e na Câmara também ficou com uma folga da maioria, né? Sem dúvida nenhuma, né? E isso aqui é um fator, ao meu ver, muito relevante, né? Por quê? O que acontece? Essa menor diferença entre o Lula e o Bolsonaro vai fazer que tanto a campanha de um como de outro aproxime do centro com novas alianças para a condução dos próximos 4 anos. Essa ampla vantagem da centro-direita no Congresso, que eu acabei de mostrar, como também nos estados, pelos governadores, isso vai limitar uma guinada à esquerda, se caso o candidato do PT ganhasse. Então primeiro que você teve uma menor diferença. O Lula não ganhou no primeiro turno. E esses 3 fatores aqui, ó, vão limitar um governo de esquerda com medidas populistas que seja contra a economia brasileira. Então o risco fiscal do Brasil, pessoal, diminuiu bastante. Tanto é que na segunda-feira após a eleição, o Ibovespa subiu 5% e o EWZ, que é um ETF Brasil negociado em Nova York, subiu 10%. Por que lá subiu mais 10%? Porque o dólar aqui no Brasil despencou. Aqui tem um fator cambial, né? Então aqui o mercado está nos avisando, pessoal, que mesmo que se o Lula ganhar, ele vai ter que ter um direcionamento ao centro.
E para governar ele vai ter que ter o apoio do Congresso, vai ter que fazer acordo no Congresso. Tá? Se o Bolsonaro ganhar, em virtude desse Congresso aqui, ele vai ter muito mais facilidade em governar. Tá? Então, pessoal, quem viu a aula de eleições, onde eu coloquei esse estudo do Bank of America, né, ele falava um cenário muito bom de bull market, um cenário neutro e um cenário de bear market. Esse cenário de bear market aqui, com essa composição do Congresso e com o resultado do primeiro turno entre a diferença de Lula e do Bolsonaro, eu acho que esse cenário está bem afastado. A gente não dá para afirmar, mas existe essa possibilidade. Eu escrevi há 2 semanas, eu acho, na aula de eleições, que para mim, essa aqui é a opinião minha já, né? Qual que era o melhor cenário? Eleições tranquilas, nós temos que ter o segundo turno ainda, né? Que o próximo presidente eleito colocasse uma equipe econômica que conduzisse a economia de maneira correta, com uma boa responsabilidade fiscal, e que o próximo governante conseguisse fazer as reformas tributária e administrativa com o apoio do Congresso. Então, se a gente julgar o resultado do Congresso e do Senado, se o Bolsonaro ganhar, a gente vai ter o melhor cenário para a economia, independente do viés de cada um. Tá? É uma questão de lógica. Nós vamos ter um presidente que já mostrou como é que é na área econômica, e aqui a gente vai ter o apoio do Congresso. A gente pode estar diante de um cenário intermediário, onde o Lula ganha, mas ele caminha para o centro, e para ele aprovar reformas, ele vai ter que ter o apoio da centro-direita. Esse é um caminho intermediário. E o pior cenário, ele ainda existe, que seria o chamado terceiro turno. O que é? O Lula ganhar por uma diferença de votos muito pequena, né? E aí a gente ficar num questionamento da eleição por parte dos eleitores do Bolsonaro, e isso poderia ser muito ruim para o Brasil, muito ruim mesmo, tá? Então assim, eu vejo a possibilidade do Bolsonaro ganhar como o melhor cenário para a economia, um cenário intermediário é o Lula ganhando sem o terceiro turno, ok? E aqui eu coloquei a foto do Banco Central, que eu venho comentando com vocês, né? Que a situação nessa eleição ela foi mais confortável, porque o Banco Central Independente, já aprovado no Congresso, ele não permite que o próximo presidente faça cagada com a questão dos juros. Tá? Bom, só que o que acontece? O que eu falei agora é uma questão de previsão. O fato foi o seguinte, o fato é que hoje nós temos um Congresso centro-direita, de maioria centro-direita. Tá? O mercado, eu já falei para você que ele é apolítico e ele não tem muita preocupação com a ética, não. Tá? Isso é a verdade. O que ele quer saber é que o próximo governo vai conduzir a economia. Ok? Bom, agora eu vou rever com vocês a situação econômica do Brasil, que eu já mostrei para vocês algumas vezes, né? Que são fatos, aqui não são previsões. São dados que realmente estão acontecendo na economia. PIB, desemprego, inflação e juros. O Bank of America aumentou para 2,5%, o crescimento do PIB esse ano. O Itaú também concorda com esse valor, entre 2,5% e 3%, e prevê um PIB bom para 2023, se o quadro fiscal for legal. Aí entra aqueles cenários que eu comentei. O que a gente quer, pessoal, é que o PIB do Brasil ele tenha um crescimento acima dessa média dos últimos 10 anos, que foi de 0,7%, que foi muito ruim. O desemprego estava em 9,1%, no último relatório 8,9%, e a gente chegou a quase 15%. Tá? A gente chegou a quase 15% aqui na pandemia e mais de 13% aqui em 2016. Então, claramente a taxa de desemprego tem caído e isso é muito bom para a economia. A inflação, ela foi arrefecida, né? Agosto a gente teve deflação. Setembro, o IGPM também com deflação. Então, assim, a gente vê claramente que a inflação no Brasil, que chegou na casa dos 2 dígitos de 12 meses, ela cedeu e agora está abaixo de 10%.
Só que, eu venho comentando com vocês, a inflação, ela cedeu aquele pico, mas ela ainda está acima do teto e deve ficar por algum tempo ainda acima do teto. Lembrando que o teto, o máximo seria 5%. Tá? Mas já tem vários analistas prevendo uma inflação para esse ano em torno de 6 a 7 e ano que vem de 5 a 6. Ou seja, nós estamos caminhando para o centro da meta. E isso vai permitir que o Banco Central, que manteve a taxa de juros em 13,75, que aqui nós terminamos o pico, a gente vai ficar aqui um platô por alguns meses e possivelmente no meados do ano que vem a gente vai cair a taxa Selic, o que é muito bom para os outros ativos, vocês sabem disso, né? Outra coisa importante, que a dívida bruta do Brasil, que poderia chegar a 100%, está terminando a menos de 80%, né? Isso porque a arrecadação federal aumentou, tanto pelo crescimento do PIB, como pelo processo inflacionário, que acaba aumentando a arrecadação federal. Nós não teremos crise de energia no Brasil, como vai acontecer na Europa. Os combustíveis estão em preços bem mais camaradas do que há 4, 5 meses, né? Eu vou comentar depois que o petróleo está começando a subir lá fora, pode ser que mais para frente vai pressionar de novo os combustíveis, ok? Outra coisa importante, pessoal, em relação ao Brasil, é que não adianta você ter dados positivos e se os gestores e os analistas não concordam com isso, tá? E eu vejo hoje, tanto nas lives como nos relatórios das casas de análise, dos bancos, das corretoras, que o pessoal está muito otimista com o Brasil. E isso é muito relevante, tá? Outra coisa importante é a gente entender os ciclos. O Howard Marks, né, que escreveu esse livro, que eu já comentei com vocês algumas vezes, ele é um grande defensor dos ciclos econômicos, né, que os ativos, a economia de um país, ela funciona em ciclos, tá? Ele é contra o market time, ele não acredita nisso, né? O que ele fala é para você montar sua carteira, colocar bons ativos pagando pouco, com uma boa margem de segurança. E acompanhar em que ciclo você está da economia do seu país, em que ciclo está na economia mundial, em que ciclo está o índice que você está querendo comprar ou vender, tá? E eu venho mostrando para vocês esse slide, né? Que, olha aqui, na década de 2000 a 2010, as commodities subiram muito, o Brasil andou muito bem, as techs caíram. Nessa década passada, a última década, de 2010 a 2020, as techs subiram, as commodities subiram. Lá as bolsas americanas subiram fortemente, aqui no Brasil caiu. Boa parte dos analistas acredita que a gente vai continuar com as commodities em alta e as techs vão ter um desempenho pior. E isso favorece o Brasil, pessoal, tá? Bom, então vamos falar agora, nós falamos da economia, né? Agora vamos falar das bolsas. Bom, desde nos últimos 15 anos, né, a gente, após a crise de 2008, a gente teve uma coisa que a gente chama em inglês, chama decoupling, que é a dissociação. Lá nos Estados Unidos, as bolsas subiram fortemente nos últimos 15 anos, e no Brasil começou o pós-crise de 2008 um pouco melhor, e aqui onde está circulado, houve esse descolamento, tá? Claramente. Por que isso aconteceu? Antes de eu marcar o porquê, olha aqui, nesses últimos 15 anos, isso aqui é um slide de 2 semanas atrás, o S&P e o Dow Jones em torno de 200%, e o EWZ, o ETF Brasil, 0%. Tá? Então essa dissociação ficou muito clara. E qual foi o motivo, Marcelo? Por que isso aconteceu? Porque o PIB, eu mostrei para vocês, nos últimos 10 anos subiu 0,7% em média ao ano, sendo que em 2015 e 2016 a gente teve a maior crise interna. Essa crise foi só do Brasil, tá? Que acabou no impeachment da presidente Dilma. Tá? E aí depois a gente começou a crescer, lento, aí veio a pandemia e deu aquela pancada. Só que é o seguinte, pessoal, ano passado a gente recuperou 4,6%, esse ano já mostrei para vocês em torno de 3%, e eu acredito que se a gente caminhar para uma área econômica conservadora, uma área econômica, seguir o que nós estamos fazendo atualmente, a gente tem tudo para ano que vem crescer 1,5%, 2% ou até mais
ou até mais, a depender do cenário externo, tá? E agora, pessoal, a gente está tendo um decoupling inverso. A Bolsa Brasileira começou no ano de 2022 a ter um desempenho melhor que as bolsas americanas. Olha aqui, nos últimos 6 meses, Ibov caiu cerca de 2%, o S&P mais de 11%. No último mês, Ibov caiu quase 4%, o S&P 10%. Aqui, ó, na atualização da semana passada, né, eu coloquei, olha aqui, eu tinha atualizado, né, Ibov quase 5%, o S&P quase 10%. E eu coloquei, será que esse decoupling vai continuar? Só naquele dia, no dia 30, olha lá, pessoal, as bolsas brasileiras subiram e as bolsas americanas caíram. E essa semana vai continuar? Tá? O que aconteceu essa semana? Mais para frente eu vou mostrar. Essa semana de novo, a bolsa brasileira subiu e as bolsas internacionais caíram, tá? Bom, então, nessa década aqui que eu comentei com vocês, de 2003 a 2008, o Ibovespa subiu quase 800%, de fundo ao topo. Depois andou de lado, aqui em 2016 voltou a subir forte e agora está corrigindo. Eu tenho na minha mente que se a gente tiver bons anos na economia nos próximos anos, a gente tem uma grande chance de dar uma pancada muito grande, não sei se semelhante ao que aconteceu aqui, mas nos próximos anos. A bolsa que está rondando aí em torno de 115 mil, ela pode ter um desempenho muito bom, a depender das commodities, a depender do cenário externo e a depender principalmente do cenário interno aqui no Brasil, tá? E é o que a gente vem falando, né? Nesse relatório aqui da Levante, a bolsa, o PL, a relação preço-lucro do Brasil está muito barata, tá? Inclusive, algumas casas de análise que eu acompanho, eles estão posicionados da seguinte forma, pessoal, numa estratégia que a gente chama de long and short. Comprado em Brasil e vendido nos Estados Unidos. Porque essas casas acreditam que o desempenho do Brasil nesse ano e nos próximos anos será melhor do que as bolsas americanas, tá? Quais são os riscos que eu particularmente enxergo nessa tese? Primeiro, lá claramente a gente está num bear market forte nas bolsas americanas, tá? E infelizmente o Brasil não é uma ilha. Se lá piorar muito, a gente vai ser afetado, tá? Mas eu particularmente, eu acho que lá pode piorar, mas não vai piorar de forma exagerada. Então eu acho que a gente vai continuar nesse decoupling que eu acabei de mostrar para vocês. O grande risco que eu vejo hoje, pessoal, é no conflito no leste europeu, tá? Porque as ameaças de armas nucleares estão aumentando e isso seria uma tragédia, não só para a Europa, como para a Terra como um todo, tá? Só que, por outro lado, quem acompanha os conflitos internacionais e outras coisas, né, a gente sabe que quando isso vai aproximando da tensão máxima, pode gerar uma paz. Pode. Hoje me parece que ela está longe de acontecer isso, mas essa pressão muito grande das armas nucleares, do Putin acuado, pode ser que a gente tenha um acordo de paz. E ao meu ver, se esse acordo de paz acontecer, pode ser um driver muito importante para as bolsas americanas voltar para alta e aqui no Brasil, passadas as eleições, passadas as incertezas, a gente tem um desempenho muito forte do Ibovespa, tá? Agora, se o cenário externo piorar demais, a gente vai ser afetado, porque a gente não é uma ilha no mercado global. Por isso, pessoal, que eu acho que ainda a gente tem que ter uma carteira muito diversificada para enfrentar esses diferentes cenários que eu comentei e assim minimizar os riscos, ok? Bom, vamos falar agora sobre os juros nos Estados Unidos. Bom, então lá, essa perspectiva da continuidade dos juros está aumentando a chance de recessão, segundo os analistas, e as bolsas continuam desabando, tá? A gente voltou claramente para o bear market,
Tá? Hoje, por exemplo, pessoal, houve um aumento na criação de empregos. A previsão era de 250 mil, foi previsto mais empregos do que o pessoal estava prevendo. E essa economia muito aquecida nos Estados Unidos, ela dificulta o combate à inflação. Ou seja, o Banco Americano o Fed vai ter que aumentar mais os juros. Moral da história, a Bolsa Americana vinha numa boa alta segunda, terça e quarta, ontem caiu e hoje caiu forte. Em virtude disso, a economia americana continua forte, com baixa taxa de desemprego, e isso pode pressionar a inflação. Então, claramente, as bolsas americanas seguem num zigue-zague descendente, numa tendência de baixa. E isso, pessoal, está acontecendo pela pressão inflacionária, coisa que eu venho falando no canal desde janeiro, quando a inflação nos Estados Unidos bateu 8% e fez o pico em meados desse ano em 9,1%. Marcelo, por que está acontecendo essa inflação nos Estados Unidos e no mundo? Um resumão aqui. A pandemia afetou as cadeias produtivas, lockdown das pessoas. Os bancos centrais botaram os juros lá embaixo e muito dinheiro na economia, o dinheiro na veia, né, para auxílio para as pessoas que ficaram em casa. E isso gerou inflação. Tá? Aí, no pós-pandemia, que é desde o ano passado, colocamos assim, aquele pós-clímax da pandemia, o que aconteceu? Uma maior demanda pelos produtos, menor oferta, gera inflação. E o Fed, num primeiro momento, achou que a inflação era transitória e demorou a subir os juros para o lado. Por isso que a inflação chegou nos Estados Unidos a esse patamar. Todavia, claramente, o pico da inflação já foi atingido 3 meses atrás. Eu acredito, venho falando para vocês que esse pico já foi feito, só que a inflação ela vai cair mais lentamente do que se imaginava. Lembrando que o Fed tem como meta de inflação 2%, no Brasil é 5%, lá é 2%. Então eles estão muito mais distantes da meta do que aqui. Por isso que eles vão ter que subir os juros por lá. Se no Brasil nós já terminamos a taxa de juros, subir a taxa de juros, nos Estados Unidos eles vão ter que subir mais. Tá? E isso o Larry Williams, eu mostrei várias vezes para vocês, previa, por questão de ciclos, que ele estuda muito isso, que a gente faria esse pico em meados de 2022, o que realmente aconteceu. Só que essa pressão, essa inflação, pessoal, ela está resiliente. Né? Eu venho comentando com vocês. No dia 13 saiu o CPI, que seria o nosso IPCA daqui, né? E ele veio acima, especialmente o core da inflação, né, que é o núcleo mais resistente, e a inflação continuou acima de 8%. E isso, o que aconteceu? Derrubou as bolsas nos Estados Unidos. Nesse dia, bolsas registram a maior queda em 2 anos. Tá? Semana passada, eu mostrei o PCI, né, que é outro índice inflacionário dos Estados Unidos, veio também alto. O que aconteceu? Mais uma vez, as bolsas por lá caíram. E hoje, com o relatório de emprego nos Estados Unidos, o payroll, que veio acima das perspectivas, olha aqui, mais uma vez as bolsas americanas sangrando. Então, pessoal, o que está pressionando as bolsas é a inflação, que levou os juros nos Estados Unidos, e essa elevação de juros vai levar a uma recessão, e é por isso que os mercados estão reagindo tão mal. Tá? O juro de 10 anos negociado em bolsa nos Estados Unidos, que chegou a bater 4 na semana passada, ele recuou no começo da semana, mas voltou a subir. À tarde estava negociado a 3,87. O Fed, na reunião de setembro, aumentou 0,75, foi para essa faixa de 3 a 3,25, e aqui no Brasil, já tinha comentado, a gente ficou estável. O Rei Dalio, né, em meados de setembro, ele comentou que provavelmente, em virtude dessa inflação muito resiliente, ele acreditava que os juros nos Estados Unidos, que estão nesse nível, poderia chegar entre 4,5% e 5%. E ele enxergava, nessa entrevista do dia 15,
que a bolsa poderia cair 20% sob o patamar daquela época. Nós já caímos mais de 10% depois que o Ray Dalio falou. Ou seja, segundo a opinião dele, se ele tiver certo em relação aos juros, os mercados americanos teriam que cair mais cerca de 10% ainda do valor atual. Aí, pessoal, eu fui buscar um estudo mais antigo, publicado aqui na Empíricos, tendo como fonte o Goldman Sachs, que ele comentou naquela época que, segundo os estudos dele, né, se vocês fazendo a perspectiva de recessão, tá vendo aqui, ó, que a bolsa americana poderia chegar a 3.400 e 3.150. Que corroborava com isso com que o Ray Dalio falou, que a gente teria um downside de mais 10%. Tá? Semana passada eu mostrei isso para vocês, o professor de Nova York, da Modaran, ele comentou, ele fez um estudo que ele acha que o preço justo, né, a gente tem que entender, pessoal, que esse preço justo é uma estimativa. Mesmo um papa do valuation como ele, pode estar certo ou pode estar errado. Ele acredita na faixa de 3.500, hoje o S&P está em torno de 3.630. Tá? Então, pessoal, a gente tem nas bolsas americanas a possibilidade de cair um pouco mais, mas eu vou comentar em breve que eu acho que a gente está num nível que é interessante para aumentar a posição. Tá? Bom, inflação versus recessão está relacionada à taxa de juros. Se o Banco Central americano aumenta demais os juros, ele combate a inflação, mas gera recessão. E o grande problema da recessão é que ela afeta duplamente as ações, as empresas. Por quê? O aumento de juro, por si só, já deprime o valuation de uma empresa. Porque lembrem-se, é o fluxo de caixa descontado dos lucros futuros. Então, se a gente está descontando por uma taxa de juros maiores, uma taxa maior, o valuation é menor. Só que aí a recessão ela diminui a atividade econômica, que vai culminar com o menor lucro das empresas, afetando o valuation. Então afeta diretamente e secundariamente. Por isso que as bolsas americanas continuam em queda em bear market. Outra coisa que eu venho mostrando há muito tempo para vocês, que vale a pena repetir, olha, o Larry escreveu isso aqui meados de abril, pessoal, meados de abril, quando estava começando a discussão de recessão nos Estados Unidos. E ele comentando que a recessão é sempre um efeito tardio do aumento de juros. Você aumenta o juro, aumenta. Você para, na hora que você começa a reduzir que vem a recessão, quando ela chega. Tá? E não é quando o juro está subindo, quando ele começa a recuar. Tá? Coisa que a gente está vendo, a recessão chegando nos Estados Unidos, ela vai chegar no ano que vem. Qual que é a graduação dessa recessão? A gente não sabe. E alguns membros do Fed vêm falando, né, que os juros continuarão aumentando sem preocupar com a recessão. Coisa que eu acho que é meio balela, né? Que sempre vai ter essa dosagem entre recessão e inflação. Passemos então à situação na Europa. Então, todos os problemas citados nos Estados Unidos, eles também estão acontecendo na Europa, porém com o agravamento de uma guerra no território europeu. E aí, essa guerra relevou uma série de sanções contra a Rússia, e a Rússia, em contrapartida, começou a limitar tanto o gás natural como o petróleo para a Europa. Né? A Europa, no primeiro momento, boicotou parte do petróleo russo e a Rússia devolveu cortando o gás para lá. E a Europa está numa crise energética sem precedentes e o inverno está chegando. Então lá, crise energética. Inflação alta, risco de recessão na Europa, segundo analistas, é muito maior. O Banco Central demorou muito a subir os juros por lá. Se nos Estados Unidos demorou, lá no Banco Europeu demorou ainda mais. A inflação continua muito alta em todos os países da Europa e também tanto da União Europeia como da Inglaterra. E a primeira-ministra eleita lá na Inglaterra, ela divulgou umas novas medidas que fez com que a Libra perdesse mais de 30% em relação ao dólar. Tá?
Nessa semana deu uma recuperadinha por uma revisão das medidas lá na Inglaterra. Só para vocês terem uma noção, eu mostrei para vocês na semana passada, eu fiz uma comparação aqui, ó, EWZ, Dow Jones, S&P, DAX. Ó, EWZ menos 7, Dow Jones menos 14, S&P menos 15, DAX. DAX é a bolsa da Alemanha, 36% de queda, como a situação lá está muito pior. E uma nova preocupação que surgiu nos últimos dias, semanas, é em relação ao Credit Suisse, né? Porque as ações do banco caíram fortemente e o CDS, né? CDS, que é um seguro contra investimento do banco, ele disparou, né? Então, algumas casas de análise, alguns jornais colocaram, será que o Credit Suisse vai ser um novo Lehman Brothers? Lembrando que a quebra do Lehman Brothers que desencadeou a crise de 2008. Tá? Bom, eu vendo um vídeo do Marink, que é da Inverse e da ICAP, nessa semana, ele acredita, ele é um grande estudioso das bolsas internacionais, ele acredita que mesmo esse problema do Credit Suisse não tem essa capacidade de levar a uma queda maior, a um crash nos mercados, segundo a opinião dele. Lembrando, pessoal, que a opinião de analistas, mesmo os analistas renomados, a gente nunca tem certeza, tá? Bom, passamos então à situação no Brasil. Bom, então a inflação no Brasil eu mostrei para vocês. A gente teve deflação nos últimos 3 meses. A gente já fez o pico da inflação e a inflação vai caminhar para a meta nos próximos meses. Ela vai continuar acima do teto de 5%, mas ela vem caminhando bem, né? E isso vai lembrar que a Selic num futuro próximo, provavelmente ano que vem, que caia, tá? Bom, renda fixa no Brasil. O melhor momento já passou. Quem me seguiu nos meses anteriores conseguiu comprar títulos a taxas muito mais atrativas, mas eu ainda acho que vale a pena montar posição em títulos pré-fixados e inflação, apesar do melhor momento já ter passado. Por exemplo, julho foi o melhor momento, né? Eu vinha pregando isso desde maio, junho, mas o melhor momento foi aqui em julho, quando vamos colocar aqui o Tesouro pré-fixado 29, pagou 13,24, cotada 448. Em agosto, essa taxa caiu, o título subiu, aquilo que eu sempre mostro para vocês, cai os juros futuros, sobe o preço dos títulos. Por isso que numa perspectiva de quedas de juros no futuro, a gente tem que comprar títulos pré-fixados e vinculados à inflação. Semana passada voltou a subir um pouquinho, né? Muito pouco, mas voltou a subir. E essa semana caiu de novo os juros. E o título aqui de 29 já está com mais de 506. Tá? E o que está acontecendo é isso. Ó, o pico que a gente teve aqui, ó, final de julho, mais ou menos final de julho, caiu, andou de lado e agora está de lado com tendência de queda. Selic vai cair ano que vem, os juros futuros acompanham a Selic, entre aspas, geralmente anda na frente. Então, eu acho que o melhor momento já passou, mas eu acho que quem não tem renda fixa tem que ir aumentando aos poucos, aproveitando essas taxas ainda em torno de 11% a 12%. Tá? Tem a minha aula de Tesouro Direto e essa aula também fala muito bem, né? Juros altos, né, que a gente está vivendo hoje, onde investir. Uma atualização rápida das commodities. Há 2 semanas atrás, em virtude do medo da recessão, as commodities despencaram como um todo, né? E o ouro passou a ser negociado a menos de 1.700, que era um fortíssimo suporte. Tá? Comentei isso com vocês nas últimas 2, 3 semanas. E nessa semana o ouro deu uma esticadinha e superou os 1.700. Eu acredito que a tendência do ouro é para baixo. Ou estabilidade ou para baixo.
Uma coisa curiosa que eu já comentei com vocês é que se a gente tivesse se o mercado tivesse com uma preocupação com uma recessão muito forte ou uma inflação que não seria controlada, a tendência do ouro é ter sido disparada e superado os $2.000 a onça, coisa que não aconteceu, tá? Bom, petróleo vinha relativamente estável nas 2 últimas semanas, depois que perdeu os 90, porém essa semana disparou. E por que disparou? Porque em reunião da OPEP decidiu cortar a produção. Menor oferta, maior demanda. E qual que é o problema disso? O problema disso é que o petróleo é o maior vilão da inflação nos Estados Unidos e no mundo. Então esse corte aqui, segurando o preço do petróleo, pode dificultar o controle da inflação mundo afora. Minério de ferro ficou praticamente estável, em torno de 95, muito longe do teto de 2021, que foi em torno de $220 a tonelada, e muito longe também aqui não está marcado, do fundo que a gente teve em 2016 por volta de $35. Tá? Soja praticamente estável e também o trigo praticamente estável. Então, o que a gente vê é o seguinte: ouro, tendência, estabilidade ou para baixo, petróleo com esse corte da produção para cima, e as commodities agrícolas estão relativamente estáveis, obviamente em cotação alta por causa dos problemas que nós já comentamos em outros vídeos. Rapidamente sobre a situação nos Estados Unidos das bolsas. O bear market continua por lá, né? Já comentei com vocês. Eu vinha comentando que o Dow Jones não podia perder a faixa de 29.900, 30 mil pontos. Perdeu na semana passada, né? E nessa semana tentou voltar para cima dos 30 mil e voltou a cair ontem e hoje, tá? Então a gente está naquela faixa abaixo. Então o Dow Jones perdeu fundo. Tendência de baixa. Quando a gente faz um novo fundo, o mais provável é que no futuro a gente repica e faz um novo fundo, tá? Enquanto a gente não fizer um repique de alta e um fundo acima desse último, a gente não volta para a tendência de alta. O S&P também perdeu na semana passada o fundo, e aquilo lá repicou e agora está querendo perder de novo o fundo. Já o S&P perdeu, está querendo perder, e a Nasdaq a mesma coisa. Só que aqui tem uma coisa interessante, pessoal. A Nasdaq, ela não perdeu o fundo prévio. O Dow Jones perdeu muito, o S&P perdeu um pouco e a Nasdaq não perdeu. Olha aqui, ela está negociada aqui a 2.674, a mínima do ano tinha sido 10.600. E outra coisa, pessoal, para quem entende um pouquinho de análise técnica, após um movimento de expansão dos preços, aqui ó, desde do fundo da pandemia até o topo de novembro do ano passado, quando a Nasdaq subiu fortemente, saiu aqui ó, de 7 mil para 16 mil pontos, ela vem recuando. E ela alcançou a faixa entre 50% e 60%, que nas retrações de Fibonacci é onde que geralmente o movimento corretivo para. Então, por análise técnica, pessoal, pode ser que a Nasdaq esteja fazendo um fundo para um prazo maior, tá? Pode ser. É só uma previsão em virtude desse dado técnico, tá? Outra coisa importante é a gente falar, a gente comentou muito, né, que é o Bear Market Rally, né? Olha lá, a bolsa subiu fortemente, as Nasdaq, e depois ela voltou a cair e agora está segurando nesse fundo, tá? Se a gente segurar nesse fundo aqui, pessoal, a gente faz um fundo duplo e pode ser que a Nasdaq tenha um desempenho muito bom no futuro, nos próximos meses, tá? Outra coisa importante é isso aqui. Se no primeiro semestre quem mais apanhou foi a Nasdaq, agora não, quem está mais apanhando é o Dow Jones.
Por que disso, Marcelo? Porque agora a preocupação do mercado é muito mais com a recessão do que com a taxa de juros. Tá? Porque a taxa de juros está em 3, vai a 4,5, mas isso é mais ou menos consenso no mercado. Agora, o grau da recessão a gente não sabe. E a recessão ela vai afetar mais as empresas tradicionais do Dow Jones. Certo? Bom, Léo Williams tinha acertado o fundo de junho, né? Na mosca. Só que dessa vez, no último relatório que ele colocou, ele falou que a gente faria um fundo no comecinho de setembro, coisa que não aconteceu. E que o S&P terminaria num ponto mais alto do que do ano passado, que também está muito distante, né? O S&P deveria subir acima de 4.800. Em relação ao preço atual, a bolsa teria que subir 30%, 40% nos últimos 3 meses, uma coisa muito improvável. E é por isso, pessoal, que eu venho repetindo para vocês, mesmo grandes analistas que acertam muito, nem sempre eles vão acertar, tá? Porque previsões não são fatos. A gente tem que ter cuidado com isso, né? As chamadas ilusões do conhecimento. Pessoal, em maio, junho, eu via muita oportunidade no mercado americano. Agora eu venho comentando com vocês que eu estou com mais cautela, né? E eu escrevi há 2 semanas, comentei com vocês, que sem dúvida o mercado americano tinha perdido a força, que é aquele decoupling que a gente comentou mais cedo, tá? O grande problema, pessoal, que o ato de investir sempre ele é muito repleto de dúvida, não tem jeito, né? Eu queria muito ter a certeza do Larry Williams falar que a bolsa vai sair agora de 3.600 para 4.800. Ou se não, fazer igual lá o Ray Dalio falou, que vai para cair 3,50. Se a gente tivesse essa certeza, era muito bom. Ou shorteava ou comprava. Mas, infelizmente, a gente não tem. Uma coisa que eu sempre utilizei no meu dia a dia, que é a contestação. Tá? Eu prefiro comprar bons ativos nos momentos como os atuais, de muita incerteza, que a gente paga barato, com boa margem de segurança, a margem de segurança do Howard Marks. Então eu prefiro mais comprar agora do que quando as bolsas subiram muito. Tá? Só que aí, pessoal, a gente tem que ter cuidado, você não pode pegar pesado, porque pode ser que as bolsas caiam ainda mais. E lembrando, né? Eu tô com esse número na minha cabeça. Eu acho que a faixa de 3.500, 3.600 é uma boa faixa para a gente aumentar a posição, sabendo que ainda existe um downside. Curto prazo, muito desafiador, mas no longo prazo eu vejo que várias ações nos Estados Unidos estão interessantes para serem compradas. Bons ativos que caíram aí 30%, 40%, 50%, até 70%. Empresas que geram lucros, não são empresas, vai crescer lá no futuro, não. Empresas do presente. As Big Techs, por exemplo, caíram muito. Outro dia eu olhei, o Google caiu mais de 30%, Microsoft, Apple caiu 20%. Então, assim, eu vejo oportunidade, mas sem exagero e não zerar o caixa. Pode ser que a gente vai comprar esses ativos ainda no preço ainda melhor. Dólar no Brasil, pós-eleição, despencou, né, caiu quase 5% e agora está andando de lado. Eu continuo com aquela opinião. Dólar mais perto de 5 é compra, dólar mais perto de 5,50 é venda. Lembrando que aquele risco de cauda mais pesado das eleições passou em virtude do comentário da primeira parte desse vídeo. Tá? Vamos supor, se a gente colocar aquele melhor cenário previsto pelo Bank of America, o dólar vai trabalhar abaixo dos R$5 após a eleição. Em contrapartida, o dólar index, que é o dólar frente a uma cesta de moeda, continua muito forte. Semana passada ele tinha batido 114, recuou, nenhum ativo sobe eternamente, recuou, bateu 110 e agora voltou a subir nos últimos 2 dias. Tá? Eu acredito que ainda a moeda americana vai continuar forte por algum tempo. E isso eu sempre venho mostrando para vocês, né? Relação dólar real, né? Aqui os fatores para alta e os fatores para queda. Sendo que, na minha opinião, no curto prazo, os fatores para alta continuam preponderantes. Pode ser que muito em breve os fatores para queda vão passar a dominar.
tá? Eu particularmente continuo com aquilo. Perto de 5 até a eleição é compra, perto de 5,50 é venda, tá? Obviamente, se eu estou comentando, pessoal, não é uma recomendação de investimento, é uma perspectiva minha que eu vou trabalhando meus investimentos em relação a isso. Para finalizar, eu vou mostrar sobre o comportamento do Ibovespa graficamente. Então, eu já tinha mostrado para vocês que após o resultado do primeiro turno, que o mercado financeiro como um todo gostou, pelo menor risco político e menor risco fiscal, o que aconteceu? A Bolsa rompeu 114 mil pontos. Eu vinha mostrando para vocês, desde há 3, 4 semanas, né, que o Ibovespa estava travado aqui, ó, entre 108 e 114 mil pontos. Há 3 semanas tocou aqui embaixo, o que aconteceu? Subiu. Tocou lá em cima, caiu. Semana passada tentou romper e aí fez um falso rompimento. Eu comentei isso com vocês, pessoal. O que acontece? Às vezes um ativo ele tenta romper, faz um falso rompimento e depois ele faz um movimento contrário muito forte, né? Comentei isso com vocês. E a outra coisa que eu falei foi o seguinte: quando as bandas de Bollinger, né? Isso aqui é um desvio padrão em relação à média. Quando elas começam a abrir, porque quando elas contraem, você reduz a volatilidade do mercado. Só que quando você reduz essa volatilidade, em algum momento ela vai aumentar. E eu falei para vocês, olha, pode ser que a gente vai estar diante de um movimento forte. Eu não sei se para baixo ou para cima. O que aconteceu? Em virtude do resultado do primeiro turno, a Bolsa já rompeu, coisa que tinha tentado romper 4 vezes, na quinta rompeu fortemente, e aí os outros dias andou de lado em virtude do mercado americano ter caído fortemente. Tá? Marcelo, o que você acha que vai acontecer? Eu particularmente acho, se o cenário externo não atrapalhar, a gente vai buscar a faixa dos 121 mil pontos e a gente tem uma grande chance de passar acima disso, tá? Até nesse mês de outubro, se o cenário externo não piorar. Então eu acho que o decoupling continua, tá? Curto prazo, eu tenho aumentado a posição em alguns ativos, mas sem zerar meu caixa, aquilo que eu venho falando, o caixa muito importante numa carteira. No longo prazo, eu vejo mais oportunidade ainda, por tudo que foi comentado nesse vídeo, grandes oportunidades mesmo, porém, em virtude do cenário externo, a gente tem que não pode exagerar, diversificar e selecionar bons ativos, através de análise fundamentalista. Apesar desse otimismo meu com o mercado brasileiro, a gente tem que entender que a gente vive um momento muito difícil no mundo, tá? E que o Brasil não é uma ilha. Não é uma ilha, tá? Não fosse o cenário externo, eu acho que o Brasil ia deslanchar fortemente. Acho que ainda tem chance disso, tá? Falei com vocês da opinião do Marink, né? Que, na opinião dele, o problema do Credit Suisse não será um problema. Aqui, isso aqui é uma coisa que vai ficar pesando, né? A possibilidade de uso de armas nucleares. Em contrapartida, isso pode forçar um acordo que seria muito bom e seria um driver extremamente relevante para as bolsas, né? A gente tem que acompanhar mais isso de perto. E na vida, pessoal, a gente sempre vai ter os otimistas e os pessimistas. Eu sou um cara sempre muito otimista, tento às vezes buscar muita coisa que está acontecendo na realidade para não deixar esse otimismo meu em exagero, tá? Só que, infelizmente, no mundo é assim. A gente vai ler algumas notícias positivas, outras negativas, alguns analistas com muito otimismo, outros com pessimismo. O mais importante é que a gente tenha uma carteira diversificada, com tudo que eu falei nesse vídeo, para a gente enfrentar os diversos cenários. Eu, particularmente, estou muito otimista com o Brasil e com o cenário externo, preocupado com o cenário externo, mas eu acho que a gente pode estar perto de um fundo de médio prazo nos mercados internacionais.
Pessoal, o vídeo ficou longo de novo, em torno de 50 minutos, mas eu tinha muita coisa para falar. Peço para o pessoal que tem gostado do nosso trabalho que dê um like, isso ajuda muito na divulgação do YouTube, que se inscrevam aqueles que não se inscrevam, que compartilhem com os amigos, para valorizar esse trabalho que a gente faz aqui no YouTube de graça, para a gente ter mais empenho e maior satisfação em fazer esses vídeos para vocês. Muito obrigado e uma boa semana para todos.